Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, onde nós ouvimos, meditamos e assim a palavra do Senhor vai realizando obra nova na nossa vida. Por isso, vamos invocar a Trindade Santa e para ouvirmos a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de nosso Deus, que foi revelado na cruz de Cristo, o grande amor de Deus por nós, na força do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 até o versículo 38. Vamos ouvir o Evangelho do Senhor, meditar e que essa palavra possa cair no nosso coração. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando as suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos o Evangelho, esse momento onde havia esse homem mudo e na mudez dele que foi vinda por causa de suas situações de possessão. O demônio que não deixava ele falar, o demônio que atormentava ele, o demônio que não deixava ele conversar. E Jesus vem e realiza uma obra de cura e libertação a este homem, para que ele voltasse a falar, para que ele voltasse a proclamar, que ele voltasse a conversar com as pessoas de sua casa, que ele conversasse com as pessoas a qual ele convivia, a qual ele já não acontecia mais isto com ele, e desta forma também ele era excluído dos meios. As pessoas não conseguem falar com aquele que está mudo. O mudo não consegue compartilhar os seus sentimentos com as outras pessoas, porque ele vai sendo abandonado, ele vai sendo colocado de lado. E Jesus vem e realiza essa obra nova nesse homem, para que ele pudesse agora vivenciar não somente a sua palavra, mas vivenciar a palavra de Jesus, que é essa palavra que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Jesus anunciava a palavra, a cura, libertava, e as pessoas admiravam daquilo que Jesus fazia, e tinha os fariseus que falavam que Jesus era contrário à lei de Moisés. Então havia essa admiração daquelas pessoas que viam Jesus fazer tantas obras, mas os fariseus que também viviam essas obras insinuavam que Jesus fazia isso não em nome de Deus. Mas Jesus, como diz o Evangelho, percorria pelas sinagogas, percorria pelos povoados,
pelas cidades e pregava o reino e curava todo tipo de doença e enfermidade. Jesus ele não se cansa, Jesus não para, Jesus ele continua ainda a percorrer com a sua palavra para curar, para libertar e trazer a novidade do reino para nós. Não é só na antiguidade, naquele tempo de Jesus, mas sobretudo nos nossos tempos de hoje. Quanta mentira, quanta falsidade, quantas ideologias, quantas notícias que vêm, quantas situações que estão calando cada um de nós, mas o Senhor vem com seu poder e sua autoridade nos dando a verdade que precisa ser anunciada, a verdade que precisa ser pregada, a verdade que é o Evangelho. Não há outra verdade, só o Evangelho é a verdade, que é a palavra de Jesus. Só o Evangelho que pode conduzir as nossas vidas e tem a capacidade de conduzir as nossas vidas, porque é a palavra, é a voz de Deus. Deus é a palavra encarnada, que é Jesus, e Jesus anuncia a cada um de nós. Na palavra escrita, na palavra da oração, na palavra escutada por aqueles que pregam, por aqueles que falam em nome de Deus. E que assim como Jesus faz o pedido logo no início, peçamos ao dono da messe. Quem é o dono da messe? É o Pai Santo. Quem é o dono da messe? É Jesus, o Verbo encarnado, que está junto do Pai. Quem é o dono da messe? É o Espírito Santo, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então peçamos ao nosso Deus que Ele mande trabalhadores para esta colheita. Que trabalhadores são esses? Pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que vivenciam o Evangelho, que vivenciam a palavra de Deus, pregam e vivem a palavra de Deus para que esse mundo seja transformado, para que esse mundo vive a graça, o amor e o poder que emana da palavra do Senhor. E assim nós teremos no nosso coração, na nossa vida, a palavra de Deus, e que esses trabalhadores que o Senhor enviar, que nós peçamos, possam vir trazer essa palavra poderosa no meio de nós. Peçamos ao Senhor, pela intercessão de São Gabriel, São Miguel e São Rafael, os anjos de guarda, que nós possamos também ser esses anunciadores, esses trabalhadores, esses que anunciam a palavra do Senhor. Então, pela intercessão dos santos anjos, pela intercessão da Virgem Maria, por intercessão do nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, possa repousar sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma excelente terça-feira para você.